Bom dia, sexto ano, tudo bem? Desejo a vocês uma feliz semana. Fizeram a tarefa de casa? Era muita coisa. Espero que sim. Hoje estou aqui para a gente corrigir, tá bom? Vamos começar falando sobre flexão dos verbos tempo, lá na apostila, página 35. Pegaram aí? Por favor, apostila, página 35. Então vamos lá. Flexão dos verbos tempo. Nós sabemos, né, em questão de tempo, presente, pretérito e futuro. Na vida cotidiana, costumamos situar os acontecimentos no passado, presente ou futuro. Em nossas conversas, contamos sobre algo que aconteceu dias atrás, sobre coisas que nos ocupam hoje, ou sobre o que pretendemos fazer nos próximos dias e semanas. Releia o 14º parágrafo da notícia sobre Sofia. Algum dia, espero que os robôs, como eu, estejam no mundo todo ajudando as pessoas. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Você pode comprar o professor por menos de $300, recomendou Sofia. Nesse parágrafo, que forma verbal foi empregada para identificar Sofia como autora do texto? Ó, espero, né? Recomendou Sofia, né? Tem aqui os verbos espero, estejam, né? Qual é o verbo que foi usado para falar que isso aqui tudo foi uma fala da Sofia? O verbo recomendou. Então, qual forma verbal? A forma verbal recomendou. Certo? Continuando. Essa fala ocorreu antes da escrita da notícia, durante a escrita ou após a escrita? Muito bem, se você coloca antes da escrita da notícia. Ela falou e eles reproduziram o que ela disse. Releia a primeira frase do parágrafo. A forma verbal espero localiza o desejo de Sofia como algo passado? Esperei? Não. Espero. Algo futuro? Esperarei? Não. Espero. Então você acerta se você coloca que está no tempo, que é algo presente, pois revela como pensa o robô no momento da entrevista. Em provavelmente, robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Sofia utiliza a forma verbal chegarão para relembrar um acontecimento passado ou se referir a uma ação futura, fazer uma previsão. Muito bem, se você colocou se referir a uma ação futura, fazer uma previsão. Tem tantas pessoas que confundem essa terminação AM de passado com a OTIL de futuro, né? Eles cantaram na noite passada, até a entonação é diferente. Eles cantarão amanhã, tá? Então não tem como confundir. Aqui é um som mais átono. Eles cantaram a noite passada. Eles cantarão, já é um som mais forte, né? Mais tônico. Localize as formas verbais no tempo. Espero. Espero, você vai ligar lá onde? No presente. Chegarão, você vai ligar onde? No futuro. E recomendou, você vai ligar no passado. Acertou aí? Parabéns!
Marcou? Que eu acho que quando eu baixar aqui vai apagar. Ah, não apagou não. Releia a última fala de Sofia. Tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. Indique o tempo em que estão conjugadas as formas verbais destacadas. Então, evoluirão, futuro, aproveito, presente, concluiu, passado, que a gente fala pretérito, né? Então, vamos colocar, abram aspas, evoluirão, né? Está no futuro. Aproveito, está no presente. E concluiu, está no passado. O passado, na gramática, é chamado de pretérito, tá bom? Ótimo. Então, corrijam aí. Evoluirão está no futuro, aproveito está no presente e concluiu está no passado. Tudo bem? Sobre o grau dos adjetivos, a gente falou na última aula, não foi? E a gente tinha uma página só para corrigir. Aqui, ó. Já está até aqui marcado, né? Que eu comecei a corrigir. Você já estudou que os adjetivos são determinantes de um substantivo e que o núcleo de um sintagma e que é o núcleo de um sintagma nominal. Sua função é caracterizar o substantivo. E aí a gente fez. Na notícia menciona-se um menino curioso, tal, em ambas as frases, qual é o adjetivo e o substantivo que ele caracteriza. A gente colocou que o adjetivo é curioso e o substantivo que ele caracteriza é menino, né? A diferença de sentidos a gente colocou, né? Que aqui na segunda frase, na reescrita, a qualidade foi intensificada, está mais forte a característica de ser curioso. A palavra que instaurou essa diferença foi o advérbio muito, de intensidade. Essa palavra tem a função de intensificar a característica do ser. Tudo isso a gente já deixou corrigido, não foi? Aqui também a gente já fez, grife, né, o sintagma nominal, o núcleo do sintagma nominal de um robô tão humano, a gente colocou robô. Há um determinante caracterizando esse núcleo, determinante caracterizando, a gente colocou humano, né? Qual a classe gramatical desse determinante? Adjetivo, porque ele está aí dando uma característica do robô. Que palavra intensifica agora? O tão, né? O adjunto, o advérbio, vocês em morfologia, o advérbio de intensidade tão. Aí eu pedi, reescreva esse sintagma, substituindo a palavra tão por uma outra, né? Que vai ter a mesma função de intensificar. Aí a gente colocou muito, bastante, certo? Aí a gente leu essas características, essas explicações aqui sobre os adjetivos. Aí a gente pergunta: a língua oferece diferentes estruturas para se dizer algo. Isso acontece também quando se trata de intensificar um adjetivo. Leia o subtítulo de uma notícia sobre um robô criado por uma empresa sul-coreana. Robô caríssimo. Qual é a característica do robô sul-coreano segundo o subtítulo? Ele é muito caro, caríssimo. Compare o subtítulo com robô caro, robô muito caro. Qual das duas se aproxima mais do sentido original do texto? A gente colocou muito caro, não foi? Aqui, robô caríssimo, siga o modelo. Robô caríssimo, porque é um robô muito caro. Menino curiosíssimo, porque é um menino muito
curioso. Robô humaníssimo, porque é um robô tão humano, né? Essas estruturas, quais as que você mais encontra? As duas são passíveis de serem encontradas, mas dependendo da situação, de comunicação ou da formalidade do texto, a gente vai preferir uma ou outra. Se o texto é mais informal, a gente vai usar essa construção mais analítica, né? Maior. Mas se o texto é mais formal, trabalha com uma linguagem mais rebuscada, a gente vai usar o sintético, curiosíssimo, tudo bem? Aí agora a gente está aqui, né, na questão... a gente ainda fez mais. Um pouquinho para frente. Bora, meu filho. Não quer ir? Página 15. Acho que o meu computador travou. Olha, meu computador travou. Acompanhei com a tia, infelizmente. Deixa eu ver se ele distrai. Vamos lá. Questão 27. Releia um trecho da sinopse do filme Meu Adorável Robô. Há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Há uma comparação nesse trecho. O que se compara? A gente já fez. Compara-se a característica humano em seres humanos e nos robôs. E a gente até chamou atenção porque aqui a gente fala, né? Robô humano e menos humano. Um é substantivo, né? Há outros humanos menos humanos. Na primeira parte é um substantivo e na segunda parte é um adjetivo, não é assim? Então, compara-se a característica, abram aspas, humano em seres humanos e no robô. Pelo trecho, a característica humano nas pessoas é mais forte ou mais fraca que no robô? A gente colocou que é mais fraca, porque a gente falou assim, há outros humanos menos humanos. Então, a característica de humanos é mais fraca para eles e mais forte para os robôs. Então, é mais fraca, ponto. O uso da palavra menos em, abram aspas, menos humanos que, fechem aspas, leva a esse entendimento. Ponto. A tia vai repetir. É mais fraca. Ponto. O uso da palavra menos em, abram aspas, menos humanos que, fechem aspas, leva a esse conhecimento. Deixa só a tia ver se eu consigo, tá? Só um minutinho. Eu acho que consegui, né? Vamos ver. Se a tia voltar aqui. Eu acho. Tomara que sim. Porque gravar tudo de novo dá um trabalho, mas vamos ver, né? Vamos ver. Acho que vai dar certo, tá? Tomara. Ai, ai. Essas tecnologias, né, amores? Tá bom. Aqui, então, voltou. Então, vamos lá. Reescreva o título da notícia a seguir, de forma que a característica inteligente seja mais forte agora no robô que nos homens. A característica inteligente. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os homens. É para ser mais forte. Então, robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. Então, vamos escrever isso? Robô. Opa. Robô. Nossa. Robô Sofia. Tá difícil. Abram aspas, que esse sonha não é de sonhar propriamente dito, né?
sonha em ser mais inteligente do que humanos. Certo? Robô Sofia sonha em ser mais inteligente do que os humanos. Continuando. Considerando a notícia, atualmente Sofia é mais ou menos inteligente que os homens? Justifique sua resposta com parte do texto. Sofia é menos, né? Na notícia, no texto mesmo escrito, ela é menos inteligente. Qual que é a justificativa? Lá no texto a gente encontra: para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Vocês lembram desse trecho? Então, escreva aí. Abram aspas. Para questões mais complexas, vírgula, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Certo? Então, a gente vai mostrar aqui. Para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. De um engenheiro que programe suas respostas. E aí você vai, né, fechar aspas. Há situações em que o elemento a ser comparado está explícito. Em outras, o elemento comparado está implícito. Compare o texto original e a reescrita em que o elemento agora foi explícito. Explícito é deixado à mostra, né? Não fica nas entrelinhas. Texto original. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Nunca vi Exterminador, reescrita. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas que esta, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Certo. Quais são os elementos que estão sendo comparados no texto reescrito? Questões, né? E esta. Os elementos comparados são questões e estas questões. Para questões mais complexas que esta, né? Que estas questões complexas, né? São os elementos que estão sendo comparados e é perceptível somente aqui na reescrita. Então, você vai escrever isso. Os elementos comparados são, abram aspas, questões, fechem aspas, e esta. Esta o quê? Questão. Certo? Continuando. Qual é a característica que estabelece a comparação nos dois? Questões mais complexas que esta. Então, qual é a característica? Ser complexa, né? Aqui expressa-se a característica mais intensa em um dos elementos comparado ao outro, para questões mais complexas que esta, né? Então, escreva aí, a característica é complexas.
Aqui expressa-se que a característica mais intensa em um elemento comparado a outro, para questões mais complexas que esta. Essa daqui ficou menos complexa, né? A próxima vai ser mais complexa ainda. Qual a função da expressão mais que nesse trecho? É comparar a intensidade atribuída ao primeiro termo, né? Questões mais complexas que esta. Para questões mais complexas que esta. Então, a função é a função da expressão é de fazer a comparação e indicar a intensidade atribuída ao primeiro elemento. Certo? Copia aí. A função da expressão é fazer a comparação e indicar a intensidade atribuída ao primeiro elemento, questões mais complexas. Certo? Corrija. Vamos dando continuidade. Agora indique o termo oculto no trecho. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seu catálogo androides mais simples e acessíveis que Sofia, que o robô, para o consumidor. Que Sofia. O termo fica oculto, mas fica subentendido, não é verdade? Continuando. A gente vai falar agora de concordância nominal. Na concordância nominal, a gente vai observar que todos os determinantes precisam estar de acordo com o substantivo, em gênero e em número. Se o substantivo está no masculino, todos os determinantes vão estar no masculino. Singular, todos os determinantes no singular. Feminino, todos os determinantes no feminino. Plural, todos os determinantes no plural, tá? Então, tem muitos erros aí que a gente observa assim. As meninas. Faltou a concordância nominal, né? As meninas. Os alunos. Os alunos. Então, vamos lá. Releia o trecho de notícia e observe os núcleos dos sintagmas destacados. A tecnologia vem permitindo a criação de inúmeras versões de robôs muito interessantes. Algumas criações são extremamente úteis e outras nem tanto. De robôs cortadores de papel a robôs dançarinos. Separamos uma série de invenções curiosas e bizarras que você certamente, no mínimo, vai se divertir com elas. Então, 5 robôs curiosos e bizarros que você não vai querer na sua casa. Complete o quadro abaixo, indicando os determinantes e
relacionados aos substantivos, núcleos dos sintagmas. Indique também o gênero e o número dos substantivos e dos determinantes. Então, vamos lá. Determinante de tecnologia. Você colocou que é o quê? O A, o artigo, né? A. Qual que é o gênero e número desse determinante? Ó, aqui está escrito determinantes, mas tinha que estar escrito substantivo, né? Na sua apostila está substantivo, tá bom? Aqui é substantivo, tá errado. Então, aqui, qual que é o gênero e número do substantivo? O gênero e o número do substantivo é feminino e também singular. E qual é o gênero do determinante? Não tem que estar no mesmo gênero e no mesmo número? Olha o que eu vou fazer. Também está no feminino e no singular. Ó, a criações. A gente fala algumas criações. Qual que é o determinante? Algumas. É um pronome. Qual que é o gênero e o número do substantivo criações? Ele é feminino, mas agora ele é o quê? Plural. Certo? E dos determinantes? Também ele é feminino e plural. Precisa estar no mesmo gênero e número ao substantivo a que se refere. Robôs, fala lá, dançarinos. O determinante agora é um adjetivo, dançarinos, e ele está, né, o substantivo robôs está no masculino e também plural, e o determinante tem que combinar, tem que ficar combinadinho. Também está no masculino plural. Então, o que a gente conclui? Que os determinantes precisam estar no mesmo número e no mesmo gênero com os determinantes a que se refere, certo? Corrijam aí, com calma, com tranquilidade. Observe suas respostas no quadro e assinale a afirmativa verdadeira. O núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero e número? Quem marcou essa? Acertou. Tá? Há diferença de flexão de gênero e número entre o núcleo de um sintagma e seus determinantes? Né? A gente já falou essa, verdadeira, a gente já exclui essa. O núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero, podendo a flexão de número ser diferente. Não, número e gênero têm que ser iguais. O núcleo de um sintagma e seus determinantes não são flexionados no mesmo gênero, podendo a flexão de número. Não, tem que ser número e gênero do mesmo, né? Mesmo gênero, mesmo número. Gênero é masculino e feminino, e número é singular e plural. Continuando. Complete as lacunas e veja a regra geral da concordância entre o substantivo e seus determinantes. Então, vamos lá. A flexão de gênero e número dos determinantes acompanha a flexão do substantivo a que estão relacionados no sintagma nominal. Tá bom? Então, preencha aí. A flexão de gênero e número dos determinantes acompanha a flexão do substantivo a que estão relacionados no sintagma nominal. Leia número 33. Leia o trecho de uma resenha do filme Wall-E. Preste atenção aos adjetivos realçados.
Tudo começa a partir de uma terra inóspita e entulhada de lixo. O que é inóspita? Não habitada. Entulhada. Tanto esse quanto esse adjetivo refere-se ao substantivo terra. Uma visão que já de início surpreende. Nele vive o pequeno robô Wall-E. Pequeno é um adjetivo que refere-se a robô, e ele está no mesmo gênero e número que o substantivo. Eu nem vou precisar terminar de ler o texto, né? Porque é gramática, não é interpretação, e as duas partes que eu precisava analisar já li. A regra geral de concordância deixa de ser seguida se houver mais de um adjetivo acompanhando o substantivo? Não, né? Ela se aplica mesmo se o adjetivo estiver anteposto ao substantivo, pequeno robô, robô pequeno, né? Se eu colocar antes, depois ou antes, ele vai achar o seu núcleo e vai concordar com ele, né? Então, não tem disso, porque aqui veio terra inóspita e entulhada, e esse daqui, pequeno robô, ele vai procurar o seu núcleo para concordar com ele, tá? Então, escreva aí. A regra geral se aplica mesmo se o adjetivo estiver anteposto ao substantivo. Então, ele está aqui antes, não está? Anteposto é antes. Pequeno robô. Não está antes? E ele concorda do mesmo jeito, em número e em gênero. E se houver dois ou mais adjetivos para um mesmo substantivo, também vai se manter a regra, tá? A regra se aplica mesmo se o adjetivo estiver anteposto ao substantivo e se houver dois ou mais adjetivos para um mesmo substantivo. Que foi o caso lá de cima, né? A gente tinha dois adjetivos para terra. E terra está no singular, então os adjetivos ficaram no singular. Terra está no feminino, os adjetivos ficaram no feminino. Copiando aí. A gente precisa ler esse quadro para resolver a questão 34, tá? Então, acompanha aí. Na língua portuguesa, a regra geral, no entanto, não se aplica quando há dois ou mais substantivos aos quais se liga um adjetivo. Nesse caso, é necessário observar primeiro a ordem das palavras. Um adjetivo antes de dois ou mais substantivos, o adjetivo deverá concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Ó, eu tenho dois substantivos agora, dois substantivos, e eles têm gêneros diferentes. E o adjetivo está antes deles. Qual é uma
possibilidade aqui, qual é a escrita que tem que ser? Ele concordar com o mais próximo. Só vai ser corajoso o pensamento. Isso porque o adjetivo está antes dos substantivos. Então, corajoso, pensamento e decisões. Só o pensamento é corajoso. Segundo, um adjetivo após 2 ou mais substantivos, o adjetivo poderá concordar em gênero e em número com o mais próximo ou com todos os substantivos. Então, olha aqui agora. Pensamento e decisões, agora eles vieram primeiro e o adjetivo depois. Eu posso ter duas possibilidades de escrita. Pensamento e decisões corajosas, eu posso concordar só com decisões, ou pensamento e decisões corajosos. A gente não faz mais esse? Essa não é a mais habitual da gente? Vocês não acham que nunca tinham visto que podia concordar apenas com o mais próximo, né? Na língua portuguesa, se houver substantivos masculinos e femininos juntos, o plural é masculino. A gente leva para o masculino plural, né? Pensamento e decisões corajosos, embora decisões seja feminino, mas na língua portuguesa a gente está sempre colocando, quando tem gêneros diferentes, a gente coloca o determinante no masculino plural. Meninos e meninas corajosos, certo? Antes, concorda só com o mais próximo. Depois dos substantivos, concorda com o mais próximo ou com os dois ao mesmo tempo. Então, o menino vestiu calça e camiseta. Não está depois? Então, pode ficar limpa, para concordar só com camiseta, ou limpos, para concordar com os dois. Consumidores e lojistas participaram de uma passeata na tarde ontem. Mineiro. Aqui. Se eu for concordar com o mais próximo, vai ficar mineiros. Se eu for concordar com os dois, vai ficar mineiros, porque lojistas não é masculino, plural. E consumidores e lojistas também não teria que colocar no masculino plural, então não tem jeito. Aqui só tem uma forma, mineiros. A busca por alma e corpo é um tema frequente na literatura. Sadio. Para não estar depois, se está depois, eu posso concordar com o mais próximo, só com o corpo, mas eu também posso concordar com os dois. Como são gêneros diferentes, a gente vai levar para o plural masculino. Sadios. Aqui, os dados serão colocados por meio de pesquisa e questionamento. Agora ele vai vir antes. Ele então vai concordar com o mais próximo. Rápida pesquisa, certo? Eu não vou me alongar mais, né? Já estou aqui passando do tempo. Eu espero que a gente tenha, né, esclarecido, corrigido. Vão ficar aí as páginas 40 e 41 para eu corrigir depois, com calma. Vou passar para casa, lá, né, no livro de atividades, as páginas 17 a 20. Anota para mim, por favor. Livro de atividades, páginas 17 a 20. Tá bom? Corrija, revise essa aula e estude sempre. Uma feliz semana, um beijo, obrigada pela atenção. Tchau.